Fala pessoal, mais uma semana do nosso GECOI, Deus abençoe sua vida e a nossa lição hoje é a lição número 9 com o tema A Importância da Palavra de Deus na Restauração Espiritual. E a leitura base é capítulo 8 de Neemias. Esse capítulo é um capítulo de levantar a gente espiritualmente. Fantástico! Então vamos dar uma olhada o que aconteceu em Neemias capítulo 8. Vou deixar aí o quebra-gelo para o facilitador e também as conclusões. Se você não leu, dá uma paradinha e dá uma lida aí em Neemias capítulo 8 para você não ficar perdido, tá bom? Mas o que está acontecendo? Tivemos aí o capítulo de número 6, de número 7, as dificuldades que Neemias teve, depois qual que foi a postura dele e como que ele depois passou a organizar essa nação que estava se reerguendo. Agora, uma coisa importantíssima precisava acontecer. Esse povo precisava se despertar espiritualmente. Então, é como se Neemias fizesse um grande congresso e ele reuniu todo mundo e chamou o escriba Esdras para ser o responsável pela palavra. E lá eles se encontraram. E vamos ver o que acontece então nesse encontro, né? Então, qual que é a importância da palavra de Deus na restauração espiritual? Vejamos a primeira observação. A importância de compreendermos a palavra de Deus. Então, se você ler Neemias capítulo 8, você vai ver que o povo se ajunta com um objetivo. E o objetivo era ouvir e aprender a palavra de Deus. E Esdras leva a palavra de Deus, ele não só leva a palavra de Deus, mas ele abre a palavra de Deus, não só abre, mas ele lê a palavra de Deus, não somente lê, mas ele explica a palavra de Deus. E depois ele aplica também essa palavra. Isso é muito importante. É necessário ter, ler, entender e depois aplicar a palavra de Deus. E é isso que acontece. O povo se reúne para ouvir a palavra de Deus e diz que Neemias não Esdras, ele lê a palavra de Deus do início do dia até o meio do dia. Então foi mais ou menos 6 horas de leitura. Possivelmente ele leu Deuteronômio, porque não deu para ler nesse tempo todos os 5 livros. E diz que havia pausas para que eles pudessem explicar ao povo. Certamente levitas estavam espalhados em grupos menores e tiravam então as dúvidas que as pessoas tinham. Então, a importância de compreendermos a palavra de Deus. Quando eles ouviram a palavra de Deus, a leitura, e ali possivelmente a leitura da lei, diz que eles começaram a chorar. Eles foram tomados de uma convicção de pecado, uma tristeza de alma, talvez aquela tristeza que Paulo fala, uma tristeza segundo Deus, que leva a gente para o arrependimento, e começaram a chorar por causa dos seus pecados. E vai haver uma interrupção por parte deles, porque aquele dia era um dia da expiação, era dia de se alegrar, era dia de entender que Deus estava dando para ele uma vida lavada, um novo começo. Então não era momento de chorar não, mas aqui o ponto nosso é compreender a palavra de Deus. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não entende muito bem, né? E a gente segue adiante. Melhor você parar. Use o hábito de meditar nas Escrituras. Meditar é um pouquinho além. Não só você ter conhecimento do conteúdo, mas você trazer aquilo para a sua vida particular e perceber como é que você pode aplicar a palavra de Deus. Segunda observação, a importância de nos alegrarmos com a palavra de Deus. Aqui acontece a aplicação, né? Vai chegar até o momento que Neemias vai mandar todo mundo parar de chorar. Eles estão chorando e eles falam assim, para de chorar, porque hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. Ali usa um termo muito interessante, não sei se eu vou falar na ordem aqui, mas ele diz, hoje é dia de comer carnes gordas, é dia de beber bebida doce e é dia de enviar porções aos que nada têm, porque é o momento de todo mundo festejar. E é isso que acontece. Então o povo precisava entender que aquele momento era um momento de se alegrar. Há momentos que nós temos que chorar. E se é momento de choro, está muito errado quem está rindo, né? Certa vez Jesus entrou num ambiente em que estava todo mundo chorando porque uma menina tinha acabado de morrer. E ele de repente diz que ela não está morta, mas ela apenas dorme. E eles começam a rir. Então eles estão numa confusão ali de sentimentos e a risada deles não foi porque acharam a coisa esperançosa, não. Eles riram de deboche da cara de Jesus. Então há momentos que a gente tem que chorar.
E há momentos que a gente tem que se alegrar. O momento de se alegrar também não pode chorar, não, né? Só se for choro de alegria, tudo bem. Se for choro de alegria, pode chorar. Agora, se for choro de tristeza, não cabe, né? Não cabe. Então, aqui é importante se alegrar. Então, qual que é o segredo? Há um versículo muito conhecido, que é no versículo 10, que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E que alegria é essa? Talvez vocês podem discutir um pouquinho aí, e um pouquinho mais fundo, mas também poderia ser traduzido, né? Que a alegria que Deus nos dá, a alegria que vem de Deus é a nossa força. Que alegria é essa? É a alegria da salvação, é a alegria dos feitos de Deus, é a alegria das promessas de Deus que vão se cumprir em nós, é a certeza de que nós temos Deus conosco, é assim que faz a gente caminhar fortes e alegres, sabendo que o Senhor está com a gente na nossa caminhada. Então é motivo de se alegrar sempre, porque a força de Deus está com a gente, tá bom? Terceira observação, a importância de obedecermos a palavra de Deus. Diz que durante esses dias de festa, os judeus viviam em abrigos feitos de ramos. Então você vai ver na leitura aí que eles saíram para poder buscar vários ramos e alegres fazendo isso. E eles construíam, geralmente em cima das suas próprias casas, e construíam uma espécie de tenda com esses ramos. E ali passavam os dias de festa, para poder lembrar dos 40 anos que eles passaram no deserto. Nesses 40 anos eles não tinham uma morada permanente, era sempre transitório. Parava ali um momento, depois de um tempo tinha que sair de novo, então tinha que construir e reconstruir, armar acampamento e desarmar acampamento, né? Então aqui fala sobre obedecermos a palavra de Deus. E eles faziam isso para poder relembrar, porque a palavra de Deus mandava eles fazer isso. E eles celebravam nesse tempo todo o sustento que vinha da parte de Deus. Perceba, todas as vezes, olha, era uma situação um pouco diferente, né? A Oitava passou por isso, que foi um tempo se reunindo numa tenda. Foi uma bênção, a nossa igreja entendeu o propósito disso e a gente teve cultos maravilhosos lá. Então, mas quando eles faziam isso, eles saíam do conforto para algo desconfortável e havia alegria, porque eles entendiam a palavra de Deus na vida deles. Então é assim, todas as vezes que nós estamos alegres no Senhor, obedecer a Deus é uma coisa maravilhosa. Mas quando nós não estamos, obedecer a Deus é um grande fardo. Avalie isso na sua vida. Se obedecer a Deus tem sido um grande fardo para você, talvez você esteja distante do Senhor. Mas se obedecer a Deus tem sido um privilégio para você, então você está pertinho de Deus. É quando os apóstolos eram presos e eles ainda louvavam a Deus porque foram achados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Bom, temos algumas aplicações desse texto e o seu facilitador, o líder de Jecói, vai estar dirigindo com você. Deus os abençoe e os conduza nesse tempo de reflexão na palavra de Deus. Grande abraço.